Maria da Conceição, sou professora de Sociologia do Centro de Excelência Gilberto Freire, ensino médio integral, e estou lecionando uma disciplina chamada Dialogando com os Super-Heróis. Quando eu criei essa eletiva, eu queria fazer algo que trabalhasse conteúdos e que também tivesse relação com o universo dos estudantes, com aquilo que desperta o interesse deles. Olá, sou André Renan, estou no segundo ano do ensino médio. Me chamo Arthur, eu sou do terceiro ano B. Eu me chamo Rayane, do segundo ano A. Olá, me chamo Maria, sou do terceiro ano A. Oi, eu sou Rebeca Oliveira, sou do primeiro B. Sou Nicole, do terceiro B. Meu nome é Daniel Henrique, terceiro A. Meu nome é Jonathan Matheus, eu sou terceiro ano B. Eu sou Letícia, estudante do Centro de Excelência Gilberto Freire, do segundo ano B. Fala que em grande parte foi totalmente colaborativa, porque de início a eletiva surgiu dos alunos. Bom, sou um dos alunos que participou e deu a ideia da eletiva Dialogando com Super-Heróis. De início eu participei lá no ano passado, em 2021. Durante a eletiva a gente pôde aprender de forma simples e prática sobre heróis da Marvel e também heróis da vida real, brincados. Tem muitos debates em sala e isso ajuda muito, porque a gente acaba debatendo e acaba conhecendo a ideia do outro. No caso, sobre o filme Pantera Negra. Nós aprendemos sobre movimentos sociais assistindo Pantera Negra e falamos sobre o movimento Os Panteras Negras que defendiam os direitos civis dos afro-americanos. Também na eletiva a gente fez um painel sobre o racismo. A gente assistiu o filme de Pantera Negra. E depois debatemos, fizemos umas discussões sobre o assunto e falamos sobre o racismo nos Estados Unidos no filme de Pantera Negra. Não foi só uma eletiva para falar sobre histórias de super-heróis, mas sim a gente refletiu um pouco. E tivemos todo esse processo de termos um debate na sala, fizemos até uma atividade sobre. E foi uma experiência incrível, porque lá a gente começou a se socializar mais. Como teve a pandemia, muita coisa a gente acabou passando. E com a eletiva, ajudou muito a trazer os alunos a se enturmar, incluindo os JPs e os líderes de turma, porque estava sendo muito afastado e a eletiva ajudou a unir. Na eletiva em si, a gente trabalhou de acordo com as vontades dos alunos. Quando eles queriam debater sobre assuntos filosóficos, biológicos e históricos com base nos filmes, nas séries, tudo de acordo com a colaboração deles, com os desejos deles, com o gosto deles e com o que eles achavam interessante. Através das discussões, dos trabalhos que a gente tinha que apresentar, muitas pessoas de outra turma viam e isso eu fui perdendo minha timidez, isso me ajudou bastante. E durante a eletiva também eu tive a oportunidade de me expressar, de botar para fora tudo que está dentro de mim. Estou no processo de botar para fora e parar com a timidez, que eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha, eu me tremo na hora de falar com as pessoas e principalmente em público. Então eu estou no processo ainda e a eletiva e a escola também estão me ajudando nesse processo. Que antes da eletiva eu estava bem mais fechada, calada, mas depois eu consegui me abrir mais, aprender mais sobre mim. Por mais que seja um universo cinematográfico, é um espelho para a nossa sociedade. E a questão da professora de Sociologia, ela aborda esses temas de uma forma mais dinâmica, mostrar por outra visão. Por mais que seja um universo ficcional, o nosso universo também acontece essas coisas. Nós também aprendemos sobre a diversidade das vidas e como nós podemos nos levantar depois de muitas quedas, falando sobre o Homem-Aranha, por causa que ele é um dos personagens que nós nos identificamos mais. Outra visão sobre os super-heróis, que a gente tem uma visão sobre se realmente é um herói ou se não é, e da questão filosófica, se a gente é bom por natureza ou não. E o vilão Thanos dos Vingadores, que teve como proposta exterminar metade do universo, que podemos trazer esse problema para os dias atuais, com a falta de recursos, a superpopulação, a exploração de recursos naturais. E as histórias da eletiva que foram abordadas no decorrer da eletiva. Também a questão da sociedade, da gente ver por outros olhos os problemas.
Também discutimos sobre o filme Pantera Negra, ações que nós poderíamos ter tomado no lugar dos personagens, elevando nossa capacidade de argumentação. Também me ajudou no processo de estudo para o Enem, porque citando alguns filmes e séries que foram ditos na eletiva, me ajudou bastante na forma de produzir um texto, na forma de refletir sobre algumas ideias que foram citadas em alguns filmes e algumas séries mostradas pela professora. E de uma forma criativa nós aprendemos muitas coisas e ao mesmo tempo aumentamos nosso nível de conhecimento para o Enem e para a nossa vida. E também a gente teve aulas com outros professores de outras matérias, como, por exemplo, o professor de português, a escrita, envolvendo biologia, história, filosofia. Com a professora de biologia a gente aprendeu várias coisas como super-heróis, por exemplo, mutação genética. E também aprendemos a como produzir um texto. Inicialmente já tínhamos dado ideia, mas no final ainda produzimos os textos. Sobre o projeto final da eletiva, que foi pra gente construir uma história. Algumas partes da minha personalidade que estavam guardadas eu consegui colocar para fora, como o meu gosto por ler e escrever, que eu pude ter a oportunidade de escrever um livro. Eu gosto muito de escrever e de falar sobre história. Consegui colocar as ideias em prática e com a iniciativa do livro eu consegui escrever poemas, que era meu sonho desde criança, que eu sempre escrevia. Eu fiz com o Arthur e o processo foi bem legal, foi uma construção legal para pensar, para ter criatividade, o processo de criar os personagens, de desenhar, a gente aprendeu bastante coisa. E foi bem divertido, teve prêmios. Eu fiz bastantes histórias. E uma história que eu passei da eletiva, sobre o super-herói, sobre Hélio, um menino que era vidente, que ele tinha o superpoder de ver, de saber do futuro. Ele estava na escola, ele sabia que se alguma coisa ia acontecer com alguém, ele protegia e ajudava as pessoas. Dos heróis, meu herói favorito é Capitão América, porque eu acho ele muito bonito, inteligente. A professora ouviu a intenção e o gosto dos alunos para criar essa eletiva. E com base nela, que teve grande popularidade, com base nisso a gente trabalhou com a mão na massa, podemos dizer assim. A gente desenhou, a gente pintou, a gente escreveu o que foi o produto final da eletiva. E tudo isso foi em parte muito interessante em cada etapa, justamente porque não foi algo só de ouvir. Foi algo de aprender, de colocar a mão na massa. A gente assistia e através do que a gente assistia a gente tinha opiniões e debates e alguém falava algo interessante, outra pessoa vinha e debatia. Foi totalmente colaborativo e além dessa parte colaborativa do aluno para o aluno, tinha as atividades que nos faziam criar, imaginar. E essa é a parte interessante, porque quando se trata do universo cinematográfico é a imaginação. Assim, a eletiva incrível. Recomendo. De método foi a parte mais interessante para mim. E de materiais também, porque para toda essa criação é necessário papéis, as tintas, e usar tudo isso só aumentou mais a imaginação, deu mais liberdade, então foi muito bom. Para mim a eletiva é isso.